E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e tá começando mais um vídeo do Veda. Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu não podia deixar de fazer, assim. Na verdade, eu não vou ficar entrando em milhões de méritos de novo. Eu já falei lá no meu Twitter, eu já falei no meu Instagram, eu já falei muito sobre esse assunto. Mas essa semana teve uma polêmica lá da tag, com a questão do tag inéditos, com a questão de dizer que a diferença entre a tag e curadoria, né, que manda aqueles livros que a tag sempre mandou, né, a tag livros sempre mandou pros assinantes, e a tag inéditos, que é o novo serviço deles que mandam livros best-sellers, lançamentos, foi uma explicação que não agradou muita gente, não me agradou. Falou muito que livros best-sellers, livros inéditos, livros YA, etc., são livros que são feitos pra você não se aprofundar muito, que não são maçantes, que você lê muito rápido, e eles não te provocam uma mudança, eles não te provocam uma reflexão, etc. E assim, a galera que lê o YA, que escreve o YA, que publica o YA, ficou bem chateada com isso, porque a gente tá aqui falando sobre muitos livros. Eu, pelo menos, mostro muitos livros aqui no canal e leio muitos livros YA, principalmente, mas que também são best-sellers, que são livros que promovem, assim, uma mudança na visão de mundo absurda. Falando até mesmo de Harry Potter, que eu nem vou mostrar aqui nesse vídeo porque é um exemplo muito óbvio, mas como Harry Potter mudou a vida de muita gente, como Harry Potter fez a literatura ser uma coisa relevante na vida de todo mundo, como a minha, que tô hoje aqui, que tem vocês aí do outro lado, e que hoje em dia faço um trabalho de influência no mercado literário, que eu faço muita gente ler mais, eu faço muita gente comprar mais, eu faço muita editora ganhar mais dinheiro e vender mais livro e livrarias e etc. É toda uma cadeia de produção do mercado literário que gira por causa de uma pessoa que um dia, com 13 anos de idade, se deparou com um livro de Harry Potter, que é um livro infanto-juvenil /YA, e que mudou vidas, né? Mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Tipo, é um livro que, assim, inegavelmente alcançou a vida de todo mundo. E aí eu trouxe aqui alguns livros que mostram questões, que mostram reflexões, e que são livros jovens, que são livros para jovens adultos, ou livros para novos adultos, né? Os new adults. E eu já vi alguns booktubers fazendo essa lista, eu já vi alguns booktubers discutindo sobre isso, e eu até tinha pensado assim, falei, será que eu não vou fazer mais do mesmo? Mas não, assim, acho que é importante sim a gente massificar esse assunto, essa mensagem, a gente não fazer com que as pessoas que leem o YA se sintam menosprezadas e diminuídas. Porque é isso que não pode acontecer. A galera do YA não é a galera que cria essa guerra literária entre alta literatura e literatura comercial. Existe uma galera, existe um público, uma galera, não é a galera da alta literatura, mas existe um público de alta literatura, e a tag acabou sendo o bode expiatório disso tudo, que acredita de verdade que a gente tá perdendo tempo lendo os livros que a gente lê. Então eu vou mostrar pra vocês alguns livros que não são perda de tempo, que mudam a cabeça de muita gente, de muitos jovens, e vendo o mundo e o Brasil como ele está hoje, a gente precisa que os jovens, né, comecem urgentemente a ler assuntos e discutir assuntos de pautas sociais que são muito importantes, porque se a gente fechar o olho pra coisas que são delicadas e pra coisas que são parte da realidade de muita gente, que às vezes a gente que é privilegiado não vê, a gente vai acabar retroalimentando esse sistema que é nojento, feio, horroroso, que gerações anteriores entregaram nas nossas mãos. Então, enfim, vamos tentar fazer coisas diferentes pra que um dia, quem sabe, tanto o Brasil quanto o mundo consiga ser um lugar onde pessoas sejam mais empáticas, né? Então, enfim. Um livro que eu trouxe aqui pra vocês é Uma Loucura Discreta, da Mindy McGuinness, mas eu também trouxe A Revolução das Mulheres, que também é da Mindy McGuinness. Ela é uma autora publicada pela plataforma 21 aqui no Brasil. Os dois livros falam muito sobre questões femininas. Uma Loucura Discreta, ela tem uma personagem que é muito, assim, humilhada e destruída pela família, apanha, etc. E ela vai encontrar mulheres que são estupradas, que são assassinadas, que são prostituídas. E na Revolução das Mulheres é o caso de uma menina que teve a irmã assassinada por um cara, e ela vai ter toda essa reflexão, essa discussão de como alguns homens, não tô aqui generalizando, né, antes que comecem as pedras, mas que alguns homens são sim predadores de mulheres, e como é importante a gente conversar sobre isso, discutir sobre isso, pra gente tentar mudar isso de alguma forma. Então, enfim, é uma autora super forte, com dois livros super fortes que eu adoro, eu gosto muito dos dois livros, me deixaram de coração partido nos dois casos, e eu recomendo demais. O livro que eu mostrei aqui recentemente no canal é O Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e ele fala muito sobre relacionamento abusivo, que é uma coisa que ultrapassa a questão de classe social, de raça, etc. Infelizmente, aflige muitas pessoas, muitas mulheres, mas até homens, e principalmente público LGBTQIA+, etc., são também muito afetados por casos de relacionamentos abusivos, e eu acho que é muito importante a gente começar a enxergar os sinais e tentar usar esse tipo de literatura, que é uma literatura new adult, pra tentar sair de situações que podem ser muito problemáticas ou evitar que a gente entre em situações problemáticas, né? E, obviamente, pra que a gente aprenda a não colocar pessoas em situações problemáticas assim também, porque às vezes a gente acaba sendo abusivo sem perceber. Um outro livro que eu trouxe aqui é George, do Alex Gino. Esse é um livro infanto-juvenil, publicado pela Galera Júnior, e ele é um livro que fala sobre a George, é uma menina trans
que tem seus 8 ou 10 anos de idade, eu não me lembro bem, já li esse livro tem quase 2 anos. Mas é um livro super delicado, que mostra essa questão do gênero desde criança, porque é uma questão inerente desde quando é criança, a gente querendo ou não, a gente discutindo sobre isso ou não, a gente tem reflexões, a gente tem discussões internas e debates internos sobre o gênero desde que a gente nasce. A construção social de gênero acontece desde o momento zero da nossa vida, desde a hora que o nosso papai e a nossa mamãe colocam uma roupa de uma cor na gente na maternidade. E eu acho muito importante que crianças e jovens, etc., lidem com esse assunto com naturalidade. Ninguém tá dizendo que criança tem que mudar de gênero, não é isso. Mas é importante que a gente tenha a mente aberta desde o momento em que a gente saiba ler sobre esse assunto e pensar sobre esse assunto e refletir sobre esse assunto. E além de muito informativo, é um livro de super entretenimento. Um outro livro que eu trago aqui é o A List of Cages, da Robin Rowe, já falei aqui no canal também. Esse é um livro que fala sobre agressão, sobre violência dentro do ambiente familiar. E ele também fala sobre a questão do déficit de atenção, que muita gente tem, muita gente tem. E muitos jovens não veem isso na literatura, não se sentem representados na literatura. E esse livro aqui vai servir demais pra essas pessoas se sentirem incluídas, e isso é muito importante. E esse é um livro, assim, super bem escrito, super violento, né? Como eu já falei aqui no canal várias vezes, é um livro super gráfico, é uma violência super gráfica. Você tem que estar bem de cabeça pra ler esse livro. E é bizarro como é um livro jovem que trata do assunto de uma maneira tão ousada, mas tão necessária. E assim, é impossível fazer um vídeo desses e não falar de O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Como eu já falei recentemente aqui, foi o meu livro favorito do ano passado. E é um livro que fala sobre Black Lives Matter, um livro que fala sobre violência policial, sobre racismo, etc. E não deixa de ser um livro de entretenimento, não deixa de ser um livro super divertido, um livro super engraçado, mas que é absurdamente essencial e necessário na vida de todos os jovens, sejam eles brancos ou negros. E o mais interessante, o mais importante é que esse livro precisa, e ele conseguiu sair da bolha. Não adianta só gente negra e só gente consciente, né, ler livros assim. É importante que pessoas de todas as raças, de todas as classes, de todos os países leiam livros assim, para que a questão do racismo não seja mais perpetuada. Pelo amor de Deus, isso precisa acabar em algum momento. Literalmente rindo de nervoso. Bom, gente, é isso. Essa aqui foi a minha seleção de alguns livros. Na verdade, foi só pra abrir essa discussão, pra gente refletir de novo sobre literatura YA, sobre por que literatura YA não deve ser vista como uma literatura boba, uma literatura fútil, uma literatura de passar tempo. É uma literatura importantíssima e que vai trazer aspectos fundamentais pra construção social e pra construção de vida de muitas pessoas que têm essa faixa etária. Ou até não. Não tem problema nenhum uma pessoa de 50, 60, 70, 200 anos ler YA. O que importa é que a pessoa está lendo, não é mesmo? E é isso, gente. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, tem meu link da Amazon e da Saraiva aqui embaixo. Tá rolando super promoção na Amazon nesse momento da Semana do Livro, então não perca. Vá lá nesse momento e compre esses livros com várias promoções. Eu já expliquei num outro vídeo anterior. Eu sempre posto várias coisas e também várias outras coisas relacionadas à minha vida nas minhas redes sociais, então siga todas elas. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo do Veda. Tchau, tchau!